Oi, gente, tudo bem? Decidi gravar esse vídeo aqui no Zoom, porque daí eu vou tentar, não sei se vou conseguir, mas vou tentar compartilhar uns slides, né? Que é o que eu quero compartilhar para explicar direitinho essa coisa do plano alimentar. Então, já faz algum tempo eu falei que eu quero fazer esse videozinho sobre o plano alimentar. Lembrando assim, gente, esse Instagram, né, e o meu YouTube agora, ele é dedicado às pessoas que lidam com a questão do vício em comida processada, né? O vício em açúcar, o vício em comida processada. Não é todo mundo que tem um vício, né? A gente precisa sempre lembrar que a gente poderia, de forma bem geral, classificar as pessoas em três grupos, vamos dizer assim, né? Existem as pessoas que são comedores normais, né? Elas têm uma boa relação com a comida. Elas conseguem começar a comer e elas conseguem parar de comer, né, de forma muito natural nelas. Então, essas pessoas, claro que elas têm episódios que elas podem comer um pouco mais do que elas estão acostumadas, né? Por exemplo, se elas forem num aniversário, se elas forem num casamento, né? Elas vão comer um pouco mais do que elas estão acostumadas, mas elas nunca tiveram um ataque compulsivo com a comida, entende? Elas nunca tiveram um ataque de binge, vamos dizer, né? Elas têm uma relação perfeitamente normal com a comida. Algumas dessas pessoas podem estar acima do peso? Podem. Claro que essas pessoas podem estar acima do peso, podem estar com peso normal. E se essas pessoas precisarem perder um peso, elas só precisam procurar um nutricionista que oriente-as, né, sobre o que elas devem comer, sobre o que elas não devem comer, né, oriente-as a, né, então fazer exercício, ter força de vontade, todas essas coisas que a gente escuta falar. Então, para essas pessoas, para esse primeiro grupo de pessoas, tudo isso vai dar certo, né? Esse é um primeiro grupo de pessoas. Existe um segundo grupo de pessoas, gente, que são os comedores emocionais. São pessoas que, por algum motivo, têm uma relação emocional com a comida. Então, essas pessoas, se estiverem acima do peso, quiserem emagrecer, elas precisam procurar um psicólogo, né, uma terapia, enfim, que elas queiram, e elas precisam entender o porquê, né, por que que ela come daquele jeito, por que que se ela ficou triste ela come, por que que se ela está nervosa ela come, né, então o que que acontece ali em relação dela, os sentimentos dela com a comida. Então, ela vai conseguir entender o porquê dessa forma de agir. Mas eu fiz esse Instagram, gente, porque existe um terceiro grupo de pessoas. E esse terceiro grupo de pessoas são as pessoas que são viciadas em comida. Então, para esse terceiro grupo de pessoas, gente, não adianta perguntar por que ela come, né? Esse terceiro grupo de pessoas, você tem que perguntar como é que eu posso te ajudar? Porque é uma outra realidade muito diferente, né? Não tem nada a ver com o comedor emocional, não tem nada a ver com as pessoas que têm uma relação normal com a comida. Essas pessoas desenvolveram um vício. E o que que é o vício, né, gente? Então, isso é uma coisa que eu quero começar antes da questão de falar o plano alimentar, gente. A gente tem que entender que o vício, gente, ele é uma doença primária. O vício é um modo de funcionamento do cérebro que foi alterado por uma substância, né? No caso que eu falo aqui, a substância é o açúcar, né? A substância é a comida processada e o açúcar. Então, a pessoa começou a consumir, né, açúcar, a consumir comida processada, e isso causou uma alteração no cérebro dela, né, no sistema de recompensa, dos neurotransmissores, todas essas coisas, e o cérebro dela não funciona mais como o cérebro das pessoas que não têm um vício. Então, a relação dela com as substâncias de uso, seja açúcar, seja comida processada, é uma relação que foge completamente da alçada da compreensão nutricional do problema ou da questão da força de vontade. Essas pessoas, que é o meu caso, como eu, que desenvolvemos o vício, né, em açúcar, em comida processada, nós temos que encarar o nosso problema de uma outra maneira, porque efetivamente houve, né, uma alteração no nosso cérebro pelo consumo da comida, né? Como se nosso cérebro tivesse uma sensibilidade a determinados alimentos.
Então, o que eu vou falar hoje aqui sobre o plano alimentar, gente, tem esse enfoque, né? E é falado para esse terceiro grupo de pessoas. Porque a verdade, gente, é que os primeiro e o segundo grupo, eles estão cheios de profissionais os ajudando. Mas nós, que fazemos parte do terceiro grupo, a gente não tem. A gente não tem, porque o nosso problema não é nem entendido, né? As pessoas não chegam nem a entender exatamente o que acontece com a gente. E a gente, por outro lado, também não consegue falar, né? Eu já sempre comento aqui que eu tentei, muitas vezes que eu ia procurar um profissional, que eu ia fazer alguma coisa, eu tentava falar, né, o que estava acontecendo, e você percebe que eles não entendem. A pessoa que não tem o problema, ela não entende o que acontece no cérebro de uma cabeça, né, num cérebro que tem um vício, né, ela não consegue entender, nem que ela tenha um forte exercício imaginativo, a imaginação dela não chega, gente. Não chega em tudo que a gente faz, né? Não chega. Então, a gente precisa lidar com o nosso problema de uma maneira diferente, porque o nosso problema é outro problema, né? Sempre quero falar aqui, gente, que nem todas as pessoas que têm um vício estão acima do peso, ou têm excesso de peso, ou estão obesas, né? Não tem nada a ver isso. As pessoas, tem muita gente que tem um vício e não tem excesso de peso, não tem, né, não precisa emagrecer, mas ela vive o inferno desse ter um vício, né? Então, muitas pessoas realmente desenvolvem, né, ganham peso, algumas desenvolvem obesidade, quase toda, gente, essas doenças relacionadas a questões metabólicas, né, mesmo as pessoas magras, elas vão desenvolver, né, como diabetes, enfim, todas essas doenças, porque o consumo de açúcar é alto, né? Mas o que eu quero dizer, nem todas têm o problema da obesidade ou do excesso de peso. Então, a questão do vício, ela não é uma questão física no sentido do peso da pessoa. Ela é uma questão que afeta a mente, né? Então, ele vem de uma questão, o vício ele surge de uma questão física porque é uma forma diferente que o teu cérebro está funcionando, mas não necessariamente ele vai se externar de forma física num aumento de peso, num excesso de peso. É isso que eu quero dizer. Bom, gente, eu vou tentar compartilhar uma tela, vamos ver se eu vou conseguir. Agora um momento tenso. Vamos ver se vai dar isso daí, porque eu ainda estou fazendo aqui no meu telefone. Então, milhares de coisas aqui. Vamos ver se eu acho meus slides, né? É esse daqui. Vamos ver se eu consigo share o screen. Vamos ver se vai aqui. Sim, gente. Então, parece que foi. Vamos ver agora sempre. Vamos ver se eu consigo passar para o próximo slide. Vai ficar nesse para sempre. Bom, mas enfim, o que eu quero falar sobre o plano alimentar, né? Então, nesse vídeo, como deve funcionar o plano alimentar para as pessoas que têm o vício em açúcar, que têm o vício em comida processada. Então, assim, todo o enfoque do plano alimentar, para quem tem o vício em comida processada, em açúcar, ele não deve ser baseado na questão de caloria, né? A gente sabe que para quem tem o vício, a questão de caloria realmente não funciona. O plano alimentar, ele tem que ser baseado em trazer sanidade para a mente da pessoa. Porque, como eu falei ali há pouquinho, gente, o problema do vício, ele é um problema que é causado por um funcionamento diferente do teu cérebro, né? É uma forma que teu cérebro vai responder a determinadas substâncias, mas ele traz junto com ele um padrão mental, né? Um padrão mental da obsessão, né? Então, uma vez que a pessoa desenvolveu o vício, ela vai lidar com esse tormento na cabeça dela, né? Com aquele pensamento recorrente em comida, mesmo, e veja, gente, o pensamento em comida, ele não tem nada a ver com fome, né? Não é porque a pessoa está com fome que ela pensa em comida, ela pensa em comida por um padrão do vício, né? Que é como o vício funciona. Então, a pessoa vive um tormento ali, ela tem aquela insanidade mental. Então, a gente tem que olhar para o plano alimentar como algo que vai nos trazer essa sanidade. O plano alimentar que a gente vai seguir, ele tem que nos devolver essa sanidade, né? E a sanidade é um senso de paz. Então, a gente tem que sentir uma paz em relação ao que você come e em relação a como você vai administrar a tua vida alimentar,
vamos dizer assim, né? Então, o objetivo do plano é trazer essa paz alimentar para a pessoa, né? E aqui, gente, a gente precisa entender dois conceitos que eu consigo explicar muito bem usando uma palavra em inglês, mas que eu não sei muito como explicá-los, se for para falar em português, então eu quero explicar o que são, para que quando eu fale, as pessoas consigam entender, né? Então, assim, gente, o vício, ele tem essa parte física, né, que é uma questão, vou repetir, de como as células do teu cérebro respondem a determinada substância, mas ele traz consigo uma parte mental, né, ele traz uma parte mental e traz uma parte emocional, de vocês. A parte mental é sempre a questão da obsessão, do pensamento compulsivo, e a parte emocional é porque a pessoa desenvolveu um vício, ela usa a comida quase como uma coisa para se anestesiar, entende? Ela acostumou a viver a vida assim, porque como ela desenvolveu um vício, ela começou a precisar cada vez mais daquela substância, e o padrão, o centro do vício no cérebro, né, ele é muito conectado com o centro do estresse, então o estresse ativa o centro do vício ativa o centro do estresse, e a pessoa vive nesse círculo, assim, realmente de uma coisa ativando a outra. Mas o fato é que, porque isso aconteceu muitos anos na vida dela, ela aprendeu a se... Realmente a gente pode usar a palavra se anestesiar. Então, ela tem um problema, ela recorre para aquela substância de uso, vamos dizer assim, né? No nosso caso aqui, comida, quem fuma vai fumar, quem bebe vai beber, mas a pessoa acaba aprendendo a lidar com as emoções dela de forma a buscar sempre o uso da substância, né? Então, gente, eu falei no começo que existem as pessoas que têm um comer emocional. As pessoas que têm um comer emocional, elas não têm essa alteração no cérebro. Elas só têm o padrão emocional em relação à comida, né? E por isso que para as pessoas que tenham só o comer emocional, elas podem lidar com a questão da moderação. Elas podem aprender a lidar com a questão da moderação. Nós que temos um vício, nós temos uma alteração no nosso cérebro. Então, é como se a gente pode imaginar, como, por exemplo, uma pessoa que usa óculos, né? Uma pessoa que usa óculos, ela tem no olho dela alguma coisa que não funciona bem. Então, ela precisa daquele óculos para as coisas melhorarem. Uma pessoa que tem um problema no óculos, que tem um problema no olho, o fato dela ter alguma coisa ruim no olho dela, que não funciona também, não tem nada a ver com coisas que aconteceram na vida dela, não tem nada a ver com questões, padrões morais dela, vocês entendem? Então, eu estou querendo fazer essa analogia, porque o vício, ele é assim, ele é o nosso cérebro que não funciona bem, igual o cérebro do olho de quem tem um problema de visão não funciona bem. A pessoa precisa aprender a lidar com aquilo ali. Então, por causa disso, gente, porque o nosso cérebro não funciona bem, a gente tem que lidar com essa questão de ficar longe da substância que causa essa alteração no nosso cérebro, né? Então, basicamente, a linha é mais ou menos essa. Bom, mas o que eu quero dizer é que a pessoa que tem um vício, ela desenvolveu uma parte mental ligada à questão do pensamento obsessivo, né, daquele pensamento que é mais forte do que os outros, e ela tem essa questão emocional. Então, as palavras que eu queria falar, para que as pessoas entendessem o que eu quero dizer quando eu for falando para frente, a primeira palavra é craving, né? Craving é um desejo fortíssimo, né? É um desejo que vem desse pensamento obsessivo que o vício causa, né? Então, o vício, ele é essa alteração no funcionamento das células do cérebro que vão causar esse pensamento, esse desejo incontrolável. Então, o craving é um desejo incontrolável. Ele não é um desejo, como a maioria das pessoas tem, um desejo de comer um docinho. O craving, ele não é isso. Ele não é esse desejo que a pessoa, né, ai, queria tanto comer uma sobremesinha hoje, não sei se eu como, se eu não como. O craving, quando existe o vício, quando o vício está envolvido, ele é mais forte do que tudo. A pessoa não consegue se controlar muito, entende? Ela realmente, ela não é livre ali para se controlar. O craving, que é esse desejo incontrolável que vem de um cérebro onde existe um vício, ele é um desejo muito forte, né? Então, eu sei que as pessoas falam, eu também tenho vontade de comer chocolate e não como. Veja, não tem como comparar, porque essa pessoa que tem uma vontade de comer chocolate e não come, sente com o que a pessoa que tem um vício sente. São coisas completamente diferentes, tá? Não tem como
Não tem, gente, são coisas completamente diferentes. E o problema é que a gente não tem como se comparar, né? A questão do prêmio não tem como se comparar com uma pessoa que simplesmente tem um desejo, mas a gente tenta agir como essa pessoa que tem desejo, né? Querem nos dizer que a gente pode agir como essa pessoa que só tem realmente um desejo de comer um docinho, uma vontadezinha de comer um docinho depois do almoço. E não é isso que a gente sente, né? O que a gente sente realmente é uma outra circunstância, porque é determinado por neurotransmissores, enfim, todas essas coisas. Seria mais ou menos como comparar uma pessoa que tem a doença, a depressão, com uma pessoa que aconteceu algo ruim e ficou triste. Entende? É mais ou menos a mesmo, daria para fazer mais ou menos essa comparação, entende? Uma pessoa que tenha a doença, a depressão, ela tem um sofrimento ali, ela tem uma situação ali, que uma pessoa que não tenha, por mais que tenha tido alguma coisa chata na vida dela, por mais que ela tenha passado por uma tristeza, não tem como se comparar, né? A questão do que as pessoas que têm o vício sentem quando elas têm esse desejo incontrolável, quando elas sentem os cravings, não tem como comparar com uma pessoa que não tenha isso e que tem uma vontade de comer um docinho, enfim, e que consegue se controlar, enfim, todas essas coisas. São coisas completamente diferentes. E a outra palavra que eu vou usar, que às vezes explica bem, é um binge, é um ataque compulsivo. Só que ele é um ataque compulsivo que existe dentro do vício, né? Então, é aquela questão que as pessoas também às vezes entendem mal, como se a pessoa tivesse um problema de compulsão alimentar, sem entender que a compulsão é o padrão do vício, né? Uma pessoa que beba, ela vai beber compulsivamente. Uma pessoa que come, ela vai comer compulsivamente. Então, esse ataque de começar a comer e não conseguir parar, vamos dizer assim, seria um binge, né? Então, é um período de tempo onde a pessoa realmente ela começa a comer e não consegue parar de comer. E cada pessoa vai ter, claro, as suas, né, seus itens preferidos para esse momento ali, né? Vamos falar assim. Então, gente, o plano alimentar, a gente tem que criar o plano alimentar de forma que a gente encontre assim, que a gente encontre uma resposta para o que a gente quer, né? E aqui eu sempre até escrevi ali para ficar bem claro, gente, que independente de qual é a nossa pergunta, a resposta sempre é o amor, né? A gente quando tem o vício, a gente precisa trabalhar muito fortemente com essa questão da aceitação, do não julgamento e de não se culpar. Porque o que acontece é que a gente vive numa sociedade onde a maioria das soluções que nos são apresentadas, elas não são baseadas, né, no amor, que no nosso caso tem que ser a resposta para tudo. Elas são, né, a gente escuta muitas vezes por aí, se você está com problema de peso, você precisa comer menos e se exercitar mais, né? Acho que todo mundo já escutou essa frase, né? Coma menos, se exercite mais, como se o problema de um vício fosse um problema de calorias ingeridas e calorias gastas, né? Só um pouquinho de tomar chá. Tá lutando, vou ficar com a garganta seca. Bom, enfim. Né? Então, a gente tem que procurar a resposta que a gente precisa, ela sempre vai ser encontrada no amor. Porque ela é, primeiro, uma resposta de uma aceitação da nossa realidade. Né? Quando você está lidando com essa questão de você ter um vício, que você tem um cérebro que funciona de uma forma diferente, você tem que lidar com essa realidade. Teu cérebro não vai mudar. Né? Da mesma forma que uma pessoa que tenha um olho lá com miopia, astigmatismo, sabe o quê? O olho dela não vai mudar. Daquela forma que o olho dela funciona. Então, ela precisa encontrar um óculos para ela conseguir enxergar bem. A gente vai precisar encontrar um plano alimentar para a gente poder conseguir viver bem. Mas a gente tem que aceitar a nossa realidade, né? Então, o amor, ele tem que estar envolvido em todo o processo de recuperação do vício. A gente precisa aceitar a nossa realidade. A gente precisa não se julgar, não ser julgado pelos outros, né? A gente precisa estar num ambiente de apoio, porque a gente vai precisar desse apoio para fazer essa transformação que a gente precisa fazer na gente. E essa transformação só vai acontecer com base no amor. Então, a resposta para tudo que a gente precisa, em última análise, é o amor, porque é um processo, né? Você se livrar de um vício não é fazer uma dieta, são coisas bem diferentes, né? Então, a gente lida com princípios que o plano alimentar ele vai ter que seguir, né? Cada pessoa vai ter que, dentro da sua realidade, encontrar esse plano alimentar ideal para ela, né? Não existe um plano alimentar que vá dar certo para todo mundo,
Não existe isso no vício. Cada pessoa vai ter que aprender quais são as substâncias que causam os cravings, né? Quer dizer, quais são as substâncias que causam esse desejo incontrolável de começar a comer. E você vai ter que começar a tirar essas substâncias da tua vida, entende? Depois, aqui para frente, eu vou falar mais, né, quais são essas substâncias que a pessoa vai ter que identificar, se ela tem essa sensibilidade ou não. Mas cada um vai ter que identificar a que é sensível ou não. Não vai existir uma coisa que seja um padrão para todo mundo, sabe? Porque cada pessoa é diferente. Existem pessoas que têm uma necessidade de comer 3 vezes no dia. Por exemplo, eu como 3 vezes no dia. Eu não como mais que 3 vezes no dia. Como eu tomo café da manhã, eu almoço e eu janto. E isso está perfeitamente bem para mim, né? Isso me ajuda muito, sempre me ajudou muito em todo o meu processo. Então, eu tenho a minha alimentação organizada dessa forma. Existem pessoas que vão precisar comer 4 vezes no dia. Existem pessoas que vão precisar comer 5 vezes no dia. Então, cada uma dessas pessoas vai ter que organizar a sua alimentação de forma que ela consiga fazer as 4 refeições no dia, as 3 refeições no dia, como é o meu caso, as 5 refeições, para quem precisa de mais refeições. Então, a gente vai ter que sempre que adequar o nosso plano alimentar para que ele sirva para a gente, né? Para que a gente consiga seguir com ele a vida toda. Então, gente, o ponto principal, né, do plano alimentar é que ele seja possível de ser feito para você. Né? Então, a gente vê assim, muitas pessoas que trabalham com essa questão do vício, elas indicam uma abordagem cetogênica, né? Uma alimentação mais carnívora, vamos dizer assim, com mais proteínas e gorduras, poucos carboidratos. Muitas indicam a questão da dieta low carb, sem, como é que eu posso dizer, sem os adoçantes da low carb, né? Sem aquelas coisas que às vezes é permitida na dieta low carb. Porque essas dietas, gente, para a maioria das pessoas, elas funcionam muito bem, porque elas acalmam os cravings, né? Então, a pessoa para de sentir aquela vontade, aquele desejo incontrolável de ficar comendo, né? A dieta, ela acalma essa parte do cérebro, essas duas, né? Falando da low carb, a cetogênica. Eu sigo a dieta que é uma dieta baseada no Metabolic Balance, porque foi um programa que eu fiz, que eu gosto muito, enfim, sou muito ligada com o Metabolic Balance. Sigo esse programa. Mas a realidade, gente, é que não é todo mundo que vai conseguir fazer dieta low carb, entende? Não é todo mundo que vai conseguir fazer dieta cetogênica, né? E essas pessoas, às vezes, vão precisar se recuperar do vício. Então, a pessoa tem que, dentro da realidade dela, encontrar um plano alimentar onde ela consiga organizar as refeições dela. Então, ela vai decidir de antecedência, né? Eu quero comer 3 vezes no dia, quero comer 4 vezes no dia, ou eu quero comer 5 vezes no dia. Tem que ver o que é possível para ela, e ela vai organizar essas refeições para que essas refeições sejam refeições de comida, né? Para que não tenham ali açúcar, não tenha farinha, não tenham todas esses alimentos que causam os cravings. Porque a ideia é muito simples, gente. Se você tira os alimentos que te causam os cravings, que causam esses desejos incontroláveis, você passa a conseguir se controlar, entende? E você conseguindo se controlar, você vai conseguir seguir o que você está determinada a fazer. Então, né, seja comer 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Então, a ideia do plano alimentar é essa, né? Basicamente é essa. Você tem que tirar os alimentos que causam os cravings e organizar a tua alimentação para que exista comida nas refeições que você quer fazer no teu dia. Eu sempre fiz 3 refeições porque, na minha opinião, uma hora que você não come mais açúcar, não come farinha, e você passa a comer comida, não é tão fácil você encontrar coisas para você comer mais que 3 vezes. É mais fácil comer 3 vezes só. Então, eu sigo 3 vezes por causa disso. Agora, pode uma pessoa que queira lá no meio da tarde, sei lá, comer um ovo cozido? Pode, né? Isso é com ela, cada um vai ter que decidir ali o que quer comer, o que pode comer, o que consegue comer, e o que ela, a quantidade de vezes que ela quer comer, né? Só que é um ponto muito importante a gente entender, gente, que a gente precisa organizar a nossa alimentação.
Então, é como eu estou falando, você pode decidir se você quer comer 3 vezes, se você quer comer 4 vezes ou se você quer comer 5 vezes. Mas se você decidiu que você vai comer 4 vezes, você vai comer 4 vezes, entendeu? Você não vai comer, daí passou alguém com alguma coisa ali, você vai, vou pegar um pedacinho. Daí não, você entende o que eu estou falando? Você precisa organizar do jeito que você consiga fazer, que fique bom para você, mas você tem que fazer aquilo ali. Você não pode abrir exceções, né? Então, se 4 vezes para você é pouco, come 5 vezes, não há problema. Mas não dá para você. A gente tem que aprender, o que eu quero dizer com tudo isso, a gente tem que aprender a falar o não obrigado, né? Então, você vai organizar suas refeições de forma que você faça suas refeições. Qualquer coisa que surja e não esteja ali no horário da tua refeição, você vai responder não obrigado, né? Porque você tem que criar essa organização realmente no teu cérebro, sabe? Para que você aprenda que tem a hora de comer e a hora de parar de comer. Daí você vai comer dali, então, a tantas horas, né? De acordo com como você organiza isso na tua vida. Mas a gente precisa ter muito claro isso, que existem momentos, o momento de comer e o momento de parar de comer. O momento de comer e o momento de parar de comer. Então, enquanto você está comendo comida de verdade, que você não esteja comendo os alimentos que te geram os cravings, você vai conseguir seguir aquilo ali, né? A outra questão que o plano alimentar tem que ter, então ele tem que ter sustentável, né? Você tem que conseguir organizar de forma que você consiga seguir assim toda a tua vida. E ele tem que ser abundante, ele não é uma dieta. Você não pode nunca chamar teu plano alimentar de dieta, falar, eu estou seguindo uma dieta, eu estou de dieta. Não, você não está de dieta. Você está comendo de uma forma que te traz sanidade, que te traz saúde. Então, é a forma como você come. Você não está comendo daquele jeito que você está de dieta, né? Então, eu, por exemplo, eu não como açúcar e não como farinha, de jeito nenhum, né? Nem não como açúcar, não como farinha. Então, não me interessa o que está acontecendo na minha vida, né? Eu não vou comer açúcar, não vou comer farinha, porque não é que, está seguindo uma dieta, não. Eu não faço dieta, não estou seguindo dieta nenhuma. Só que eu não como nem açúcar, nem farinha. Então, se eu vou agora, a gente está quase no Natal, eu vou, né, viajar com a minha família no Natal. Eu vou no restaurante, né, onde a gente vai jantar, eu vou pedir um prato, eu vou comer, e esse prato não vai ter nem açúcar e nem farinha. Entendeu? Eu não vou comer açúcar e farinha porque é Natal. Eu não vou comer açúcar e farinha porque eu não como açúcar e farinha. Então, é um outro enfoque que a gente precisa ter. Por isso, nunca chame o teu plano alimentar de dieta. Ah, estou fazendo a dieta tal, e na minha dieta não quero, não, cara. Não faça mais dieta. Entende? É isso que o plano alimentar é isso. Nunca mais na tua vida faça uma dieta. Escolha uma forma de você se alimentar e se alimente daquela forma, né? Dessa forma, a comida tem que ser boa, você tem que gostar do que você está comendo, você tem que comer as quantidades de vezes no dia que é suficiente para você, que você se sente bem. Algumas pessoas fizeram cirurgia bariátrica, na verdade. E eu sei que as pessoas que têm a cirurgia bariátrica, elas não conseguem comer um pouquinho mais, né? Comer grandes quantidades de comida. Então, elas não conseguem ter uma boa refeição na hora do almoço. Então, elas têm que realmente segmentar e comer aquilo, né? Em 2, 3 vezes ali durante a tarde, porque ela não vai conseguir almoçar e ficar até a janta, entende? Então, cada um tem que ver muito dentro da sua realidade o que é possível para você. Lembrando sempre, né, que não é uma dieta, gente, não chame isso de dieta, né? É uma forma como você se alimenta. Organize a tua refeição nos horários determinados que você queira comer. Cuide para que você atenda para que você tenha o que comer, sabe? Se organize para que quando chegar a hora da tua refeição você tenha o que comer. De repente até pense assim no dia anterior, faça o teu cardápio do dia seguinte, para você poder saber o que você vai comer, né? Então você tem que ter essas coisas em casa. Porque se você não se preparou quando você chega em casa, não tem nada para comer, tá todo mundo da família ali comendo, sei lá, pão, qualquer coisa, fica difícil, entende? Então você tem que se organizar, assim, você tem que ter as suas coisinhas, né? A gente tem que se organizar realmente, né? Então a gente tem que encontrar um plano que a gente consiga seguir, que tenha uma quantidade boa de comida, gente, não dá para comer muito pouquinho, né? Não dá para comer muito pouquinho, você tem que ter uma quantidade boa de comida. Você tem que comer uma quantidade boa de vegetais, né? Não dá para... É porque quando você começa a comer comida de verdade, gente, você tem que comer uma quantidade boa de vegetais e de proteína, né? Você pode até ter um carboidrato, alguma coisa, mas você tem que ter uma quantidade boa de comida.
né? O teu plano alimentar ele tem que ser rico em nutrientes, né? Então, por exemplo, você diz assim, eu adoro comer, só vou comer comida de verdade, eu vou comer arroz com pirê. Veja, arroz e pirê é uma comida muito pobre nutricionalmente, né? Você tem que ter uma alimentação que seja rica nutricionalmente. Então, você vai ter que, né, ter proteína, ter gordura, ter vegetais, ter frutas, né? Você vai ter que ter as coisas ali para você comer. E o teu plano alimentar, então, ele tem que ser efetivo em te libertar dos cravings, né? Ele tem que tirar, ele tem que não trazer à tona esses pensamentos, ou, sabe, esse desejo incontrolável, esse pensamento obsessivo em comida. Você tem que ter um plano alimentar que acalme o teu cérebro para que você consiga seguir o que você está se determinando, tá? Então, aqui, gente, eu tenho um slidezinho de quais são as comidas que causam os cravings, né? Quais são os itens mais comuns que causam os cravings. Quer dizer, quais são as comidas as quais as pessoas têm essa sensibilidade, né? Cada pessoa aqui, gente, vai ter que ver dessas aí que eu elenquei, ao que ela tem sensibilidade e ao que ela não tem. O padrão para a gente ver o que a gente tem sensibilidade ou não é a palavra-chave para você conseguir organizar teu plano alimentar. Essa é a palavra-chave. A palavra-chave é honestidade. Você tem que ser 100% honesta com você. Se você comer um negócio e viu que esse negócio ativou os teus cravings, quer dizer, você começou a pensar demais em comer aquilo, sabe? Você ficou esperando o dia para comer aquilo. Você comeu aquilo, você ia comer X, você comeu 2X, sabe? Mesmo, pare de comer isso, tire isso da tua dieta, entende? Então, você tem que ser 100% honesta com você. Você vai criar um plano alimentar, você vai ter uma lista, a gente tem que fazer assim, como se fossem 3 colunas, né? Colunas das comidas que você não vai comer de jeito nenhum. Coluna das comidas que você tem que ter muita atenção quando você for comer. E uma coluna das comidas que você pode comer com mais frequência, né? As comidas, então, vão fazer a parte ali do teu plano alimentar. Então, a gente tem que ter essas 3 colunas para a gente ficar bem claro para a gente o que a gente não vai comer. Porque tem comidas que realmente, se você começar a comer, vai desencadear o craving, né? E você, uma hora, cedo ou tarde, gente, você vai descambar, né? A verdade é essa. Então, você tem que criar um plano alimentar para você, onde tenham comidas que te tragam essa paz, né? Não comidas que ativem os cravings, porque quero sempre falar assim, gente, quando a gente está com os padrão dos cravings ativos, é posto pra gente, a gente não consegue se controlar, a gente não consegue. Não é sobre força de vontade, gente, entendam isso, sabe? Não é porque a fulaninha tem força de vontade e a gente não tem. Não é isso, gente. É que o que a gente sente, esse padrão que vem do vício, ele não se compara com quem não tem, né? Quem não sente isso. Então, a gente precisa ter um plano alimentar que nos liberte dos cravings, entendeu? Que não ativem esse padrão no cérebro. Então, de um modo geral, gente, as comidas, né, que mais ativam os cravings são açúcares, todos os análogos aos açúcares, tipo mel, sirope, maple, essas coisas que dizem agave, né, que dizem, é natural. Veja, gente, plano alimentar para quem tem a questão do vício não é sobre se é natural ou se é saudável ou se não é. Plano alimentar para quem tem a questão do vício é sobre manter os teus cravings dormindo ou acordados, entendeu? Esse que é o parâmetro do que você pode comer, do que você não pode comer. Não é se a troça é saudável, se a troça tem pouca caloria, não tem nada a ver com isso, tá? É realmente um plano alimentar para que mantenha esses desejos incontroláveis dormindo, sem acordá-los, tá? Então, o que normalmente as pessoas têm, cada um vai ter que ver dessa listinha o que se adequa, né? O que pode comer, o que não pode. Mas, de modo geral, açúcares, todos os análogos ao açúcar, todos os adoçantes, gente, inclusive os derivados do álcool, lá, os eritol, o xilitol, o zola da vida, todos eles também, para a maioria das pessoas, não dá certo. Farinhas de todos os tipos, não interessa se a farinha é de amêndoa, se a farinha é de
como é que fala, sei lá, de aveia, sei lá do que é arroz, sei lá do que fazem farinha. Então, se você comer um produto lá, com farinha de arroz, e o troço ligou os seus cravings, para de comer aquilo. Não tem como comer aquela farinha. O trigo, glúten, algumas pessoas são sensíveis ao trigo, outras pessoas são sensíveis ao glúten e a todos os tipos de produtos com glúten, por exemplo, como aveia, por exemplo, né, que a aveia tem glúten. E outras pessoas são sensíveis só ao trigo, não tem problema com a aveia. Eu, particularmente, não tenho problema com a aveia. Eu como lá de vez em quando aveia, não tenho nenhum problema com a aveia. Eu como aveia, maçã, né, cortadinha com aveia. Jamais vai ser uma coisa que eu não consigo parar de comer aquela maçã, eu preciso de forma nenhuma. Eu vou comer uma maçã com a minha porçãozinha de aveia ali, super tranquilo para mim, mas para algumas pessoas não é. Então, cada um vai ter que ver se dá para comer o trigo, se dá para comer o glúten, o que que dá para comer. Trigo normalmente não dá, gente. Açúcar e trigo, não conheci ninguém ainda que não tivesse problema, né? Enfim. A gordura ou comidas engorduradas, se você vê que às vezes a comida é uma comida de verdade, é só comida, mas ela é muito engordurada. Se você come aquilo, se você vê que aquilo desperta, sabe, que você quer comer mais, que você vê que você não está se controlando muito com aquilo, você tem que tirar da tua lista, comer coisas com menos gordura. Sal ou comidas muito salgadas, né? Tipo carne seca, por exemplo, sei lá, sabe, coisas muito salgadinhas. Tem que prestar atenção se isso dá para você comer, não dá para você comer. Leite, derivados de leite. Os leites, gente, tem muita gente que condena muito os leites. Leites tem super que atender. Tem que ver se para você dá para comer o leite e os derivados do leite, sabe? Para muitas pessoas não dá. Se a pessoa começar a comer muito leite, mesmo que seja café com leite, aquilo ativa os cravings e a pessoa daqui a pouco já quer o bolinho e foi, sabe? Então, vê se você tem que ser. É isso que eu falo, gente. A palavra mágica aqui é honestidade. Você tem que ser muito honesta com você, ver o que, que dá para você e o que, que não dá. Então, o leite, né, os derivados de leite, cafeínas, estimulantes, álcool, chocolate. Chocolate, não estou nem considerando o chocolate que tem açúcar, né? Porque tem açúcar, sempre o maior problema é o açúcar. Mas hoje em dia tem esse chocolate 90%, né? Que é praticamente cacau. Então, vê se dá para você cacau. Vê se não dá. Não é para todo mundo que dá, tá? Até fiz uma vez, falei aqui num dos meus posts no Instagram, que essa ideia de comer chocolate 70%, veja, gente, para muita gente que tem o vício, vai desencadear os cravings. E a pessoa vai comer uma vez o chocolate 70%, depois ela vai comer bem a barra do chocolate 70%, daqui a pouco ela vai comer chocolate ao leite. Entende? Porque não funciona. Então, não é para todo mundo que vai poder comer. O chocolate, os 80%, 90% é assim, você comeu aquele quadradinho e tá bom, você não quer mais comer. Se você ficar pensando naquela barra, se você tiver a ideia de derreter aquela barra e misturar com creme de leite, esqueça isso daí. Não coma isso daí, porque não vai dar certo, né? Volto a falar mais uma vez. Se você ativar os cravings do teu cérebro, se você ativar esse padrão, esses desejos incontroláveis, você vai se perder. A chance que a gente tem é comer coisas deliciosas, porque o mundo está cheio de coisas deliciosas, só que mantenham os cravings dormindo, vamos dizer assim. Outra coisa, gente, que pode não dar certo para as pessoas, são pessoas que têm problema com volume de comida, né? Então, mesmo que ela coma uma comida de verdade, ela vai comer uma quantidade muito grande. Ela vai começar a comer, não vai parar de comer aquilo. Então, vai comer berinjela, come 2 berinjelas. Vai comer abóbora com carne moída, come um monte. Essas pessoas têm que entender que o volume da comida vai ativar esse padrão do cérebro, mesmo que de comida de verdade. Essas pessoas têm que cuidar com a quantidade, né? Tem muita gente nesse mundo que pesa a comida. Eu passei muitos anos pesando a comida, porque sempre me ajudou muito. Eu gosto muito disso, de você pesar a tua comida, come aquilo ali e encerrou. Porque existem muitas pessoas que têm problema com esse volume de comida, né? Então, você tem que daí determinar uma boa quantidade de comida, mas que ela não passe do limite, sabe? Porque se você comer demais, essa sensação de estar comendo, ela vai ativar o padrão dos cravings do cérebro, tá? Outra coisa, gente, são as texturas, né? Então, assim, existem 3 tipos de texturas
da comida, que são mais ou menos o problema para as pessoas. Textura cremosa, textura crocante e a textura chewy. Eu falei puxa-puxa, gente, não consegui. Chewy é mais ou menos uma textura que você fica mastigando assim, que não acaba nunca. Não é exatamente um chiclete, mas vamos dizer como se fosse uma... sabe aquelas balas de gelatina, aquelas minhocas, eu acho que é aquilo mais ou menos, sei lá, marshmallow, sabe essa coisa meio chewy, assim, que você fica puxa-puxa, né, vamos dizer assim. Então, você tem que cuidar com esses tipos de textura. Então, se você tem uma tendência, né, digamos assim, se quando você tinha um ataque, um binge, né, lá, uma questão de começar a comer e passar um tempo comendo muito, se você percebe, assim, que o que você mais comia eram coisas, digamos assim, com essa textura, né, seja ou crocância, ou cremosidade, ou essa coisa do puxa-puxa, você tem que tirar isso da tua alimentação. Mesmo que você faça uma coisa cremosa, de comida saudável, de comida de verdade, o fato da textura ser cremosa vai desencadear o padrão dos cravings. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, pelo menos no começo do processo, eu digo, gente, 1 ano, 2, tá? O começo do processo não é um mês. Então, o começo do processo, você tem que ficar sem isso. Depois, lá para frente, vamos supor que você tivesse um problema com uma textura cremosa, né? Então, você vai começar a comer comida, vai, né, organizar a sua alimentação, e você quer comer batata. Veja, batata, pode comer batata, mas não faça um pirê dessa batata, entendeu? Coma a batata. Porque se você tinha, nos teus ataques de binge, essa questão das coisas cremosas, pirê de batata não vai funcionar bem para você, entende? Ele vai desencadear os cravings e você vai querer ficar comendo pirê de batata. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, para cada pessoa do jeito. Se você tinha, por exemplo, a coisa crocante, né, de comer, sei lá, coisa crocante, assim, nem tô lembrando que pode ser crocante, mas enfim, comia alguma coisa, pé de moleque, sei lá, alguma coisa crocante, né, que você gostava dessa textura crocante nas coisas. Se você for comer uma coisa que a princípio pode ser saudável, por exemplo, vamos supor, sei lá, castanha. Castanha é um troço saudável, não tem, é comida, né? Não tem problema comer castanha. Só que o fato dessa castanha ter essa questão da crocância, isso vai te remeter ao vício e vai ativar esse padrão dos cravings do cérebro. Vocês entendem? Então, não come. Se você tinha essa questão com as coisas crocantes, não coma coisas saudáveis crocantes. Não vai comer chips de mandioca, entendeu? Não vai dar certo. Cozinha a mandioca, tempera a mandioca, come a mandioca, mas não come o troço crocante. E esse do tio e do puxa-puxa sei lá, se você tinha coisa com, tipo, sei lá, balinha, marshmallow, sabe essa coisa assim, puxa-puxa? Também não faz nada, mesmo que de comida de verdade, que tenha esse aspecto puxa-puxa, porque não vai funcionar, né? Então, vai sempre te atrapalhar muito. Então, a gente tem que entender todos esses itens que estão aí nesse slide como se fossem uma sensibilidade. Cada pessoa vai ter uma, né? E para a gente realmente se recuperar nesse processo do vício, para a gente criar um plano alimentar que seja duradouro, né? Que seja um plano para a vida, a gente precisa entender as nossas sensibilidades, para que a gente consiga ficar longe delas, né? Para a gente consiga respeitar o que a gente não pode comer, para que a gente consiga comer coisas que nos façam ficar bem, ficar em paz, né? Então, a gente tem que ir descobrindo e sempre pensar, gente, que o mais importante é a palavra-chave para a gente conseguir entender tudo isso daí é a honestidade. Seja 100% honesta com você todas as vezes que você for comer alguma coisa. Se você já conseguiu tirar o açúcar, conseguiu tirar a farinha, você está super bem, de repente você comeu uma coisa que você viu que aquele padrão do vício está voltando, pare de comer aquilo. Pare de comer aquilo, porque se você ficar tentando, em pouco tempo você perde tudo que você já fez e você descamba novamente. Então, a gente tem que ser muito honesto, muito, muito honesto com a gente, tá? Então, eu espero que todo mundo tenha conseguido entender qual que é a ideia do plano alimentar. Eu, particularmente, acho que todas as pessoas que tenham a questão do vício, a gente tem um excelente conhecimento, né, sobre nutrição, porque a gente passou uma vida fazendo dieta, né, com certeza teve alguma dieta que você se encaixou melhor, que foi boa para você, que não era difícil para você fazer, né, então você tem que tentar
montar um plano alimentar. Com base nisso, respeitando esses princípios que eu falei aqui, né? De que tem que ser sustentável, não é uma dieta, é um plano para a vida toda. Você tem que tirar da tua alimentação os alimentos que ativam os cravings, né? Que pode ser só açúcar e farinha, como pode ser açúcar e farinha e outros, né? Você tem que ter um plano rico nutricionalmente, né? E você tem que ter um plano que tenha uma quantidade boa de comida, assim, né? Então, a ideia é essa, né? Claro, existem milhares de excelentes profissionais que podem te ajudar a montar esse plano alimentar, se você precisar. Mas olhe muito, gente, para essa questão do amor, sabe? Como que esse profissional está te ajudando. Porque eu sei que existem algumas linhas, né, que eu vejo, às vezes eu vejo na internet, desse povo, assim, né, que você tem que ter força de vontade, que você tem que ter foco, que ninguém, né, e, gente, não é por aí, tá? A gente já tem um problema, que é um problema real, né, é um problema difícil de ser lidado, é um problema que atrapalhou muito a nossa vida a vida toda, e ninguém vai resolver esse problema na força de vontade, gente. A gente tem que aprender sobre o problema, e a gente precisa desse apoio, né, das pessoas nos apoiando, não nos julgando, porque julgamento já teve demais, né? A gente não vai mudar e conseguir mudar sem um apoio baseado no amor, realmente. Então, que o profissional que você esteja procurando, ele realmente abrace nesse sentido, né? Não fique querendo te botar pilha de, sabe, de foco, força e esse papo aí. Mas realmente realmente que te abrace ali, que entenda a tua dificuldade e que te apresente um plano sem os alimentos que te causam os cravings, né? Esse é o ponto mais importante, tá? Eu sei que quem não entende do problema do vício tem essa ideia de que não tem alimento proibido, o problema é a quantidade, blá, blá, blá. Mas veja, esses profissionais não tratam de vício, né? Quem tem vício, o enfoque é outro, gente. O enfoque não é sobre caloria, o enfoque não é sobre se o alimento é saudável ou não, mas o enfoque é 100% sobre se esse alimento causa um craving, né? Se ele ativa o padrão do vício no teu cérebro, ou se ele é calmo. Eu, particularmente, sempre sugiro que, pelo menos no começo do processo, você chegue num ponto, em algum momento do processo, que você tenha uma alimentação bem, bem limpa, sabe? Para você saber o que é viver sem os cravings. Daí você vai conseguir começar a poder incluir outras coisas da alimentação e vai perceber se o padrão do vício volta ou não, porque você já conheceu o que é viver sem, né? Então, você já tem esse aprendizado. A forma de cada um parar efetivamente de comer açúcar, gente, também é muito pessoal. Tem gente que para, tipo cold turkey, assim, para do dia para a noite, né? Ontem eu comia, hoje eu não como mais. Tem gente que precisa ir parando, né? Tira o refrigerante, depois tira o adoçante, depois tira isso, tira aquilo. Vai por etapas. Também isso é muito, muito individual. Cada pessoa tem que olhar para si, sempre baseado no princípio da honestidade e ver o que para ela é possível fazer, tá? Ano que vem eu vou fazer um grupo no Facebook para todo mundo que queira parar de comer açúcar e farinha, né? Então, eu acho que é um apoio muito legal, a gente precisa realmente desse apoio, porque senão a gente não consegue, né? A gente precisa estar no meio de pessoas que não comem açúcar e farinha. Isso é até uma coisa bem interessante, tem a doutora John Ifland nos Estados Unidos, o programa dela é 100% baseado nisso, que é a questão dos neurônios espelhos, né? Então, o que a doutora John Ifland fala é que a gente acaba sempre copiando a nossa tribo, vamos dizer. Então, se você estiver numa tribo que não coma açúcar e farinha, naturalmente você vai copiar esse padrão, né? Agora, se você está no meio de gente que fica batendo palma para bolo, sabe? Fica batendo palma para tudo de doce que alguém pôs na mesa, fica bem difícil. Bem difícil porque você tem que procurar realmente uma turma de gente que não coma, né, açúcar, como farinha, por isso que eu quero fazer esse grupo do Facebook, tá bom? Mas, gente, hoje era isso, então eu vou botar esse videozinho no YouTube. Espero que vocês gostem, que vocês entendam. E sempre qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente pode me mandar por
direct, qualquer coisa assim no Instagram, tá bom? Então, um beijo, gente, já tá quase no Natal, né? Esse final de semana já é Natal, eu vou fazer mais um videozinho de Natal e por esse ano será só isso. Depois eu vou falar amenidades até o final do ano que vem, tá bom? Então, um beijo, gente, fiquem com Deus, até ano que vem. Não, ano que vem eu falo em dezembro, só que daí não vou mais ficar falando do vício, tá bom? Vou falar de outras coisas. Vou mostrar enfeites de Natal, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus.